Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos uma parte também importante de nossa reunião, que é o estudo bíblico de congregação, que é a última parte de nossa reunião semanal. Então, nós hoje vamos dar continuidade ainda no capítulo 3, cheios de Espírito Santo. Então vamos juntos preparar esse estudo que está com certeza gratificante. Vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, meus queridos irmãos e amigos. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família, e que Jeová sempre possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Gostaria de incentivar vocês a se inscrever no canal e ative o sino, para que assim você possa receber lá a notificação, de que o vídeo já está no canal, e assim também fazer bastante proveito. E também deixe o seu like, que é uma forma de você estar ajudando esse vídeo a chegar mais longe. Então vamos agora iniciar o nosso estudo bíblico de congregação. Nós hoje vamos considerar aí no capítulo de número 3, somente os parágrafos 12 ao 18. Então vamos dar início à nossa consideração fazendo a leitura do parágrafo 12 e depois a pergunta. Pedro se pôs de pé para falar com a multidão de várias nacionalidades. A todos que estavam dispostos a ouvir, ele explicou que o dom milagroso de falar em línguas tinha sido dado por Deus em cumprimento da profecia de Joel. Derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoas. Antes de subir ao céu, Jesus disse a seus discípulos: Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro ajudador, a qual Jesus identificou como o Espírito. Então a pergunta parte A: como a profecia de Joel já apontava para o acontecimento milagroso que ocorreu no Pentecostes de 33 era comum. Então a resposta? O livro de Joel 2,28 diz: Derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Então, Pedro, ele usou essa passagem para explicar o dom milagroso que eles haviam recebido para a população. Pergunta parte B. Por que se esperava um cumprimento da profecia de Joel no primeiro século? Então a resposta: porque antes de subir ao céu, Jesus disse a seus discípulos: Eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro ajudador. E Jesus identificou como sendo exatamente o Espírito Santo. Leitura do 13 e 14. Ao concluir seu discurso, Pedro foi franco ao dizer: que toda a casa de Israel tenha plena certeza de que Deus o fez Senhor e Cristo, a esse Jesus que vocês mataram numa estaca. Evidentemente, a maioria das pessoas ali não presenciou a morte de Jesus na estaca de tortura, mas, como membros da nação, eles também tinham parte da culpa. Note, porém, que Pedro se dirigiu a seus companheiros judeus de modo respeitoso, tentando tocar o coração deles. O objetivo de Pedro não era condená-los, mas levá-los ao arrependimento. Será que a multidão se ofendeu com as palavras de Pedro? De forma alguma. Em vez disso, as pessoas ficaram com o coração aflito. Perguntaram: o que devemos fazer? Sem dúvida, o modo positivo como Pedro falou contribuiu para tocar o coração de muitos, levando-os a se arrepender. Assim como Pedro, nós também podemos tentar tocar o coração das pessoas. Na pregação, não precisamos corrigir todo o conceito antibíblico que o morador talvez tenha. Em vez disso, seria melhor nos concentrarmos naquilo que temos em comum com ele. Se fizermos isso, poderemos raciocinar com tato, usando a palavra de Deus. Em geral, as pessoas sinceras aceitam nossa mensagem com mais facilidade quando apresentamos as verdades bíblicas dessa forma. Então a pergunta: como Pedro se esforçou para tocar o coração de seus ouvintes e como podemos imitá-lo? Então a resposta: Pedro se dirigiu aos seus companheiros judeus de modo respeitoso, tentando tocar o coração deles, pois o objetivo de Pedro não era condená-los, mas levá-los ao arrependimento. Então, o modo positivo como Pedro falou
contribuiu para tocar o coração de muitos, levando-os a se arrepender. E nós também podemos tentar tocar o coração das pessoas. Por exemplo, na pregação, não precisamos corrigir todo o conceito antibíblico que o morador talvez tenha. Em vez disso, seria melhor nos concentrarmos naquilo que temos em comum com ele. Então, quando fizermos assim, também iremos fazer com que as pessoas aceitem a verdade da palavra de Deus. Leitura do 15, subtítulo: Cada um de vocês seja batizado. No emocionante dia do Pentecoste de 33 era comum, Pedro disse a judeus e prosélitos receptivos: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Em resultado disso, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas, provavelmente em reservatório em Jerusalém ou perto dali. Eles agiram por impulso? Será que esse relato serve de precedente para que estudantes da Bíblia ou filhos de pais cristãos se apressem a se batizar antes de estarem prontos? De modo algum. Lembre-se de que aqueles judeus e prosélitos que foram batizados no Pentecoste de 33 era comum eram aplicados estudantes da palavra de Deus e faziam parte de uma nação que antes era dedicada a Jeová. Além disso, eles já estavam demonstrando seu zelo, em alguns casos, viajando grandes distâncias para estarem presentes a essa festividade anual. Depois de aceitarem as verdades vitais a respeito do papel de Jesus Cristo no cumprimento do propósito de Deus, eles estavam prontos para continuar servindo a Deus, mas agora como seguidores batizados de Cristo. Então a pergunta, parte A: o que Pedro disse a judeus e prosélitos? E qual foi o resultado? Então a resposta: Pedro disse: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. O resultado: que cerca de 3.000 pessoas foram batizadas em reservatório em Jerusalém ou perto dali. Então, elas se arrependeram e quiseram fazer a vontade de Jesus. Parte B: porque milhares que ouviram as boas novas do Pentecoste de 33 era comum, puderam se qualificar para o batismo naquele mesmo dia. Então a resposta: porque eles já eram pessoas aplicadas, estudantes da palavra de Deus, e faziam esforço para estar reunido com seus irmãos, tanto que eles demonstravam zelo em viajar grandes distâncias para estarem presentes a essas festividades. Então, eles estavam prontos para continuar servindo a Deus, mas agora como seguidores batizados de Cristo. Leitura do parágrafo 16. Aquele grupo com certeza tinha a bênção de Jeová. O relato diz: todos os que se tornaram crentes estavam juntos e compartilhavam todas as coisas uns com os outros. Vendiam seus bens e propriedades e repartiam entre todos o valor recebido, de acordo com a necessidade de cada um. Certamente, todos os cristãos verdadeiros querem imitar esse espírito de amor e abnegação. Então a pergunta: como os cristãos do primeiro século demonstraram um espírito de abnegação? Resposta: a partir do momento que eles se tornaram crentes, eles começaram a compartilhar todas as coisas uns com os outros. Então eles vendiam suas propriedades, seus negócios e repartiam o valor recebido de acordo com a necessidade de cada um. Então, com certeza, é um exemplo que nós precisamos imitar. Leitura do parágrafo 17. A Bíblia mostra que, antes da dedicação e do batismo cristãos, vários passos são necessários. A pessoa precisa obter conhecimento da palavra de Deus, ela tem de exercer fé e demonstrar sincero arrependimento de seu anterior modo de vida, daí precisa se converter ou dar meia volta e passar a agir em harmonia com a vontade de Deus. Depois de dar esses passos, a pessoa se dedica a Deus em oração e então é batizada. Pergunta do 17. Que passos são necessários para alguém se qualificar para o batismo? Então a resposta: a pessoa precisa conhecer a palavra de Deus, exercer fé,
mostrar arrependimento, se converter ou dar meia volta, agir em harmonia com a vontade de Deus, se dedicar a Deus em oração e depois o batismo. Leitura do 18. Você é um discípulo dedicado e batizado de Jesus Cristo? Em caso afirmativo, seja grato pelo privilégio que recebeu. Como os discípulos do primeiro século, que ficaram cheios de Espírito Santo, você também pode receber poder de Jeová para dar testemunho cabal e fazer a vontade dele. Pergunta: que privilégio está disponível para os discípulos batizados de Cristo? Resposta: o privilégio maravilhoso de dar testemunho cabal e fazer a vontade de Jeová. E com a ajuda do seu Espírito Santo, podemos ter certeza que iremos fazer isso. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo e espero que possa ter contribuído com a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.